Hoje tem sabatina no Senado. Jorge Messias, indicado de Lula ao STF, vai ser avaliado pelos senadores e ontem à noite o governo liberou 12 bilhões de reais em emendas parlamentares. 12 bilhões, na véspera, para os mesmos senadores que votam hoje. Coincidência? No início de abril, o governo havia liberado 389 milhões de reais, menos de 2% do que era obrigado a pagar. O dinheiro estava lá, o governo segurou, esperou a semana certa. Isso é poder em camadas. Hoje você vai entender o que está acontecendo em Brasília, enquanto a imprensa cobre o espetáculo da sabatina. Se você quer entender o que está por trás da sabatina de hoje, não o espetáculo, o bastidor fica comigo até o final. E se esse canal ainda não é o seu, se inscreve agora, porque esse tipo de análise você não vai encontrar em mais lugar nenhum. Primeiro, quem é Jorge Messias? Servidor de carreira, procurador da Fazenda Nacional desde 2007, doutor em Direito pela UNB, à frente da Advocacia Geral da União desde 2023. Currículo sólido. Não é um nome sem qualificação. A crítica que vou fazer hoje não é sobre o currículo de Messias, é sobre o processo que garante a aprovação dele. Porque no Brasil, o STF tem 11 ministros, todos indicados pelo presidente da República, todos aprovados pelo Senado. Um tribunal de 11 pessoas que decide questões que afetam 215 milhões. E o processo de aprovação, na prática, funciona assim. O presidente escolhe, o Senado vota. E entre a escolha e o voto, acontece o que você vai ver agora. Os dados vêm do SIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. Não é oposição, não é imprensa, é o próprio sistema do Executivo. No início de abril de 2026, 389 milhões de reais empenhados das emendas obrigatórias do semestre. Menos de 2% dos 17 bilhões de reais que o governo era obrigado a pagar até junho. Durante meses, o governo segurou esse dinheiro. Parlamentares cobrando, municípios esperando, hospitais sem repasse, universidades com orçamento apertado. Então chegou a semana da sabatina. E o governo empenhado 12 bilhões de reais em dias. De 389 milhões de reais para 12 bilhões de reais. Do início do mês até a véspera da sabatina. O dinheiro existia. O governo escolheu quando liberar. Veja quem recebeu mais. O PL, maior partido da oposição, com 15 senadores, recebeu 479 milhões de reais. Mais que qualquer outro partido. Mais que o próprio PT, que ficou com 281 milhões de reais. Repito, a oposição recebeu mais que o partido do presidente. O MDB ficou com 372 milhões de reais. O PSD com 366 milhões de reais. Olhando por senador, Eduardo Braga, do MDB, 71 milhões de reais. Romário, do PL, 68,7 milhões de reais. Jader Barbalho, do MDB, 62,4 milhões de reais. Todos com emendas liberadas na semana em que precisavam votar. Isso tem um nome técnico em ciência política. Chama-se troca de favores institucionalizados. Em linguagem simples, chama-se compra de votos com dinheiro público. Mas espera, o governo tem uma resposta. E ela existe. Vamos ouvi-la. A explicação oficial existe e tem uma base objetiva. Em fevereiro, o líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues, confirmou um acordo para antecipar 65% das emendas parlamentares até o fim do primeiro semestre. O motivo alegado: as restrições da lei eleitoral, que proíbe liberação de emendas nos 3 meses antes da eleição. Como a eleição é em outubro, o governo precisaria liberar tudo até julho. Então tem uma justificativa técnica. O calendário eleitoral, de fato, existe. Mas aí você olha os dados e um detalhe destrói a explicação. Se o cronograma já estava acordado desde fevereiro, por que em abril apenas 2% havia sido liberado? Por que o governo esperou até a semana da sabatina para liberar 58% de uma vez? A explicação do calendário eleitoral explica o destino do dinheiro, não explica o timing da liberação. O cronograma obrigava a liberar até junho. O governo escolheu liberar na semana da sabatina. Essa escolha não é técnica, é política. E tem mais um dado que fecha o argumento.
Isso não é a primeira vez. Em novembro de 2025, logo após a indicação de Messias ao STF, o governo havia liberado 807 milhões de reais em emendas com foco em estados politicamente estratégicos, Amapá e Maranhão, ligados à liderança-chave no processo de aprovação. 2 movimentos separados, meses de distância, mesma lógica. O dinheiro segue o voto. Mas vamos dar um passo atrás, porque esse episódio é sintoma de algo maior. O STF brasileiro tem um problema que nenhum governo quer resolver porque todos os governos se beneficiam dele. Os ministros são vitalícios, ficam até os 70 anos. São indicados pelo presidente sem critério técnico obrigatório. São aprovados por um Senado que recebe emendas do mesmo presidente. E julgam causas que envolvem diretamente os poderes que os indicaram e aprovaram. É um círculo fechado. Lula se beneficia hoje do mesmo sistema que beneficiou o FHC, que beneficiou Lula no primeiro mandato, que beneficiou Dilma, que beneficiou Bolsonaro. A diferença é que em 2026, com eleição em outubro, com o STF no centro de todas as disputas políticas e com 12 bilhões de reais liberados numa semana, o mecanismo ficou mais visível do que nunca. O que precisaria mudar? Uma lista tríplice com escolha técnica. Mandatos fixos sem vitaliciedade. Quarentena entre cargo no executivo e indicação ao judiciário. Essas reformas existem em democracias consolidadas. No Brasil, nenhum governo as propôs, porque nenhum governo quer abrir mão da ferramenta. Hoje, a sabatina de Messias acontece. Ele provavelmente será aprovado. E quando for aprovado, os canais de oposição vão gritar traição e os canais do governo vão celebrar vitória. Os dois vão estar errados sobre o que importa. O que importa não é Messias. É o mecanismo. 12 bilhões de reais liberados numa semana. Menos de 2% no início do mês. Oposição recebendo mais que o partido do presidente. Dinheiro público usado como instrumento de articulação política para uma vaga no tribunal mais poderoso do país. Isso não começou com Lula, não vai terminar com Lula, mas está acontecendo agora, com dados públicos, verificáveis, disponíveis para qualquer cidadão no sistema do próprio governo. Você acabou de ver o que a maioria vai ignorar hoje assistindo a sabatina. A sabatina é o espetáculo. Os 12 bilhões de reais são o bastidor. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe agora. Não por mim, por quem vai assistir a sabatina hoje e não vai entender o que está vendo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa história chegam rápido e cada episódio é uma camada que a grande mídia não vai te mostrar. Nos vemos no próximo episódio.